Oi, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Fernanda. Esse vídeo é um vídeo mais introdutório, eu quero passar realmente algumas coisas aqui. Eu criei esse canal, Ad Infinito Quântico, com o intuito de fazer os meus registros, tá? Então, eu pelo menos não me vejo muito apresentável para fazer esses vídeos, mas achei interessante fazer ele da forma em que estou, para eu justamente, conforme for passando o tempo, acompanhar meu processo, a minha evolução, tá? Como vocês viram já no título do vídeo, eu vou fazer a ressonância harmônica, tá? De antemão eu falo que tudo que eu for falar aqui sobre esse assunto é com base nas minhas experiências, tá? Eu não posso falar em nome do Hélio Couto ou até mesmo da equipe dele. Já há algum tempo eu ando passando por algumas questões, e em outro vídeo eu posso falar um pouco mais sobre. E até que chegou o momento eu falei, cara, eu preciso dar um jeito na minha vida, e eu resolvi que eu preciso entrar nesse processo de expansão da consciência, entender algumas coisas sobre a vida, sobre o universo, e já de algum tempo eu tenho acompanhado, tenho lido alguns livros, que também depois eu posso compartilhar, já conhecia um pouco do trabalho do professor Hélio Couto, e eu cheguei na ferramenta, né, nas explicações no site do próprio, nas explicações aqui vem a ser a ferramenta ressonância harmônica, e eu decidi fazer. Eu precisei pedi-la de forma gratuita, porque é um momento no qual eu não me vejo assim com uma situação financeira boa, inclusive também foi um dos motivos, né? E é claro que depois que assisti o Caminho das Palestras, 1 e 3, li o livro Ressonância Harmônica e Mentes Informadas, a minha mente fez um boom, né? Então eu vi que é o meu entendimento, tá? Que a ressonância harmônica realmente ela vai muito para além do financeiro e casa, carro, apartamento. Então realmente eu já estou nesse processo de querer expandir, de querer conhecer, de querer viver de forma equilibrada e harmônica. Então, acho que acompanhar alguns canais é interessante, o registro, o processo de cada um, por isso que eu também estou registrando o meu aqui, inclusive do comecinho, porque eu solicitei, mas ainda não chegou para mim, eu não fiz, tá? Eu só fiz o caminho das palestras mesmo, que são as palestras que tem no site do professor. Então, realmente, se alguém quiser saber mais o que vem a ser e tudo mais, eu não tenho propriedade, muito menos autorização para falar, mas podem acessar o site do mesmo. Eu acredito que o entendimento que eu tive, um boom que eu tive no caminho das palestras e na leitura do livro, foi grande para mim, tá? Dentro da minha consciência, do meu paradigma, mas eu acredito que o professor ele é de um conhecimento tão grandioso e valioso que eu não absorvi 1%, embora eu acho que seja muito, veja bem. Eu não absorvi 1% do conhecimento que o mesmo tem para passar. Então, assim, eu acredito que vou fazer novamente o caminho das palestras, porque eu achei assim de extrema valia tudo que tem ali. E vou fazer outras vezes, porque é um conhecimento riquíssimo, tá? E claro que cada um, dentro da sua percepção, realidade, consciência, vai ter um entendimento, né? Então, eu não posso, justamente por isso, falar nada aqui sobre o meu entendimento e minha experiência, que vai ser diferente da sua, do outro, etc. O que eu posso falar é que desde do momento em que eu comecei a acompanhar os vídeos, eu já comecei a ter catarses. E elas ficaram mais fortes de 40% em diante, tá, no caminho das palestras. E eu comecei a viver assim numa agitação, numa vontade de viver grande, de mudança, e isso foi mexendo de certo modo com o meu emocional, e eu sabia que isso fazia parte da limpeza, né? Até, eu acredito que seja até uma preparação para depois, eu já mandei meu pedido, né, para quando for chegar a ressonância, então assim, eu estou me preparando realmente. Mas eu já chorei, né, eu já me desfiz de muita coisa, porque, não sei, do nada as minhas coisas elas já não faziam mais sentido, eu já tinha usado, por exemplo, livros, eu vou até deixar um pedacinho de um vídeo que eu fiz em um desses momentos que eu estava, falei, meu, eu preciso mudar, eu preciso tirar um pouco dessas coisas, eu preciso renovar, né? Então, eu vou deixar aqui um pedacinho passando,
Bom, eu tô fazendo vídeo com essa cara mesmo, tá de pijama, inclusive aqui em casa tá uma bagunça. Mas por que que eu tô fazendo vídeo desse jeito? Porque de fato é o jeito que eu passo o dia dentro de casa, né? Então eu poderia sim ter feito uma super produção para poder fazer esse vídeo, mas eu queria deixar esse registro, porque isso servir, vai servir para eu olhar amanhã depois e conseguir perceber a minha evolução, que na verdade já tá acontecendo, tá? É, cara, eu solicitei a ressonância com Hélio, solicitei pela Igreja Cristã de Atom, porque nesse momento eu não tenho condições financeiras de pagar a primeira onda, mas como eu coloquei no e-mail, eu espero que futuramente, claro, né, que eu vou entrar num processo espiritual, as próximas com certeza eu irei pagar, porque esse trabalho ele tem que continuar, né? E tô aguardando, tá? Mas a questão, as catarses, né? Todo mundo já sabe como que é. Eu já estou sentindo elas já há alguns dias, inclusive enquanto eu estava fazendo. Tô olhando ali, meu chão tá molhado. Tô vendo de onde tá vindo água. Fazendo o caminho das palestras. Então eu já estava sentindo, assim, a partir de 40%, caminho das palestras 1, né? Que é obrigatório 1 e o 3. Eu comecei a sentir, né? E, cara, assim, tá sendo muito louco tudo que tá acontecendo, né? Então eu quero deixar esse registro. Ainda como eu me encontro, quais são os meus paradigmas, como que eu fico no dia a dia dentro de casa, e depois eu vou contar um pouco mais, mas isso é para registro, tá? Então é isso, cabelinho aqui bagunçado. Eu ainda estou de pijama, né? Na verdade. E depois eu vou fazer um vídeo com mais calma, explicando melhor. Mas eu já consigo adiantar o seguinte: me deu a louca, tipo, de tirar um monte de coisa. Então eu tirei roupa, tirei livros, vou ver se dá pra virar a câmera aqui pra vocês verem. Já no pensamento de vender, de retirar, sabe aquela necessidade de renovo? Então eu me encontro nesse momento assim. Olha só. Isso aqui é a sala de casa, então aqui em cima desse sofá tem algumas roupas que eu já retirei aqui, eu vou separar ainda. O que eu vou querer e o que eu não vou querer, pra fazer doações e, enfim, o que eu consigo vender. Então em cima do sofá tem livros, no chão tem livro e é isso por enquanto. Mas, meu, eu tenho muita coisa pra contar. E eu comecei a sentir essas mudanças, eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de me desfazer de coisas que achei que não fosse mais interessante para mim nesse momento da minha vida. Eu simplesmente parei de comer carne também, e aí eu volto a falar, é a minha experiência que eu tô sentindo, tá? Não que necessariamente vai ser assim com todos, cada um tem o seu processo de purgação, de limpeza, o meu foi esse. Eu parei de comer carne, não sinto mais a necessidade e a minha compulsão alimentar, óbvio, né? Só acompanhei ainda o caminho das palestras, foi pouco tempo, mas de lá para cá eu percebi que até a quantidade que eu como no momento de ansiedade, que é uma das coisas que eu também já estou trabalhando, eu vejo que diminui. Então eu estou ingerindo mais água e eu estou muito preocupada com o que eu consumo, tanto de alimentos, eu percebi já uma mudança até no meu peso, como em outras coisas, tá? Consumo para mente. Então, eu falo, cara, já estou sentindo isso de antemão. Então, estou me preparando realmente para onda quando eu recebê-la, né? Eu acredito que ela seja inteligente, já esteja até de certo modo agindo de alguma forma. E, enfim, conforme eu for fazendo vídeo, for fazendo os registros, não só da minha experiência com a ressonância, mas com outras ferramentas que eu estou utilizando de leitura, outras pessoas que eu uso também como referência, eu vou compartilhando aqui. E eu quero realmente compartilhar desde este início, porque eu vejo que é muito comum a gente acompanhar o processo da pessoa na internet quando ela já passou por aquilo, né? Então, eu já comecei a fazer os vídeos já antes de passar por isso, para que quem se identificar também possa acompanhar, e eu acredito que esses registros, eles vão ser importantes para mim também, mas depois acompanhar a minha evolução, porque eu acredito que essa evolução virá. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais sobre as minhas experiências e sobre qual que é o caminho que eu estou fazendo para essa expansão, né, de consciência que eu resolvi que esse agora
é um momento. Então, quem se identificar, convido a ficar e acompanhando aqui esse processo e, claro, a gente fazendo essa troca. Tá aí também um dos motivos que eu fiz esse canal do zero. Eu já tinha tentado fazer outros canais, outras coisas e às vezes por ter pessoas conhecidas e tudo mais, às vezes ficava um pouco envergonhada ou qualquer coisa assim por algum julgamento que tinha ali no primeiro momento, de ser um assunto que nem todos acreditam, né? Tem esse julgamento muito grande em cima da física quântica e tudo mais. Eu sei que até questão de energia mesmo, semelhante atrai semelhante, quem vir até esse vídeo vai estar, de certo modo, conectado a eles de alguma forma, vai estar buscando esse tipo de conteúdo e tudo mais, né? Então, esse também foi um dos motivos de eu fazer ele do zero, não ter nenhum inscrito, justamente para me sentir mais à vontade e saber que quem chegar até ele é que vai estar buscando alguma coisa sobre o assunto, etc. É quem também não gostar, não se identificar, tudo bem, nós somos livres, né? Mas é mais para poder fazer esse acompanhamento, esse registro mesmo, tá bom? Então é isso e espero em breve gravar outro vídeo com outros assuntos, porque o assunto é muito extenso, então há de infinito, né? Tchau, tchau, gente.